Ao final deste dia, você consegue perceber que Deus livrou sua alma da morte, seus olhos das lágrimas e seus pés de tropeçarem? Permita que seu coração reconheça cada livramento que recebeu hoje. Pela manhã, fomos convidados a refletir sobre o poder libertador de Deus e a coragem da fé que se estende para tocar em Jesus. O desafio era identificar uma área da vida onde precisamos ter a ousadia de nos aproximar de Cristo, mesmo em meio às multidões e obstáculos. Agora, ao entardecer, voltamos àquelas mesmas palavras para reconhecer como o Senhor respondeu à nossa fé ao longo deste dia. Ouçamos novamente o cântico de gratidão do Salmo 116, versículo 8. Pois tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçarem. E recordemos o testemunho registrado em Lucas capítulo 8, versículos 43 e 44. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, chegou por trás dele e tocou na orla da sua veste. E imediatamente cessou a sua hemorragia. Estas palavras nos acompanharam durante todo o dia, lembrando-nos de que Deus responde à fé que ousa se aproximar dele. Durante o dia, talvez você tenha enfrentado situações que testaram sua capacidade de confiar. Momentos em que precisou decidir entre recuar ou avançar pela fé. Pode ter sido uma conversa difícil que você vinha adiando. Pode ter sido a coragem de pedir ajuda quando seu orgulho queria manter a aparência de que tudo estava bem. Talvez tenha sido simplesmente escolher confiar em Deus quando as circunstâncias sugeriam desespero. A mulher com fluxo de sangue gastou tudo o que tinha buscando soluções humanas antes de estender a mão para Jesus. Às vezes, Deus permite que esgotemos nossas próprias forças para que aprendamos a depender completamente dele. Você conseguiu estender a mão da fé hoje? Ou descobriu que é mais difícil do que imaginava se aproximar de Jesus em meio à multidão das preocupações, das opiniões alheias e dos próprios medos? Talvez tenha começado o dia determinado a confiar, mas as pressões do cotidiano foram minando sua coragem. Talvez tenha dado alguns passos de fé pela manhã, mas ao meio-dia já estava novamente tentando resolver tudo sozinho. Está tudo bem. A fé não é uma conquista instantânea, é um músculo espiritual que se fortalece com o exercício diário. O que importa é que você não desistiu completamente. Mesmo que tenha vacilado, mesmo que tenha tropeçado, você está aqui agora, no final do dia, disposto a reconhecer onde Deus o livrou. E Ele livrou. Talvez você não perceba, mas houve momentos hoje em que Deus livrou sua alma da morte espiritual do desespero. Houve instantes em que Ele enxugou lágrimas que você nem sabia que estava prestes a derramar. Houve situações em que Ele firmou seus pés quando você estava prestes a tropeçar. Ao entardecer, é tempo de reconhecer esses livramentos. Aquele momento em que você quase disse algo que machucaria alguém, mas algo o conteve. Aquela decisão precipitada que você estava prestes a tomar, mas uma pausa inexplicável o fez reconsiderar. Aquela onda de ansiedade que começou a crescer, mas de alguma forma não o engoliu. Esses não são coincidências, são evidências de que Deus livrou você hoje. Ele esteve presente em cada momento crítico, sustentando, protegendo, livrando. Como foi para você reconhecer a presença de Deus nos detalhes do seu dia? Você conseguiu ver sua mão operando nas pequenas coisas? Ou esteve tão focado nos problemas que não percebeu os livramentos? Agora, diante do descanso, que possamos fazer uma avaliação honesta de como vivemos nossa fé hoje. Onde você viu coragem para se aproximar de Jesus? Talvez tenha sido naquele momento de oração sincera, quando você abriu o coração sem reservas.
Talvez tenha sido quando pediu perdão a alguém. Talvez tenha sido simplesmente na decisão de continuar confiando quando tudo parecia incerto. Cada pequeno gesto de fé conta. Cada vez que você escolheu confiar ao invés de desesperar, você tocou na orla das vestes de Jesus. Mas também é importante reconhecer onde falhamos, onde deixamos o medo nos paralisar, onde preferimos a segurança da multidão ao risco da fé pessoal, onde tentamos mais uma vez resolver tudo sozinhos antes de buscar a Jesus. Não para nos condenarmos, mas para aprendermos. A mulher do Evangelho não foi curada na primeira vez que ouviu falar de Jesus. Ela precisou tomar a decisão deliberada de se aproximar. E mesmo assim, veio por trás, envergonhada, escondida. Mas Jesus a viu. Jesus sempre vê. E ele não repreendeu sua timidez. Ele honrou sua fé. Deus não espera a perfeição. Ele espera um coração disposto a aprender e recomeçar. Durante o dia, você enfrentou obstáculos que tentaram impedir seu avanço espiritual. Situações que ameaçaram fazer seus pés tropeçarem. Relacionamentos que testaram sua paciência. Circunstâncias que provocaram lágrimas. O que você aprendeu com isso? Que esses momentos não são sinais de que Deus o abandonou. São oportunidades de experimentar o livramento divino de forma mais profunda. Cada obstáculo superado pela fé fortalece sua confiança para o próximo desafio. Antes de dormir, é tempo de praticar o perdão. Primeiro, perdoe a si mesmo. Perdoe-se por não ter confiado plenamente. Perdoe-se pelos momentos em que o medo venceu a fé. Perdoe-se por ainda estar aprendendo a tocar em Jesus. Depois, perdoe aqueles que hoje podem ter sido obstáculos em seu caminho. Perdoe as pessoas que fazem parte da multidão que parece dificultar seu acesso a Cristo. Perdoe sabendo que você também já foi obstáculo para outros. Descansar em Deus também é um ato de fé. É acreditar que Ele continuará livrando você enquanto dorme, que seus olhos nunca se fecham sobre você, que Ele guardará seus pés de tropeçarem mesmo quando você não está vigilante. Entregue nas mãos de Deus o que deu certo e o que não deu. Ele cuidará do amanhã. Os livramentos de hoje são garantia dos livramentos de amanhã. O Deus que livrou sua alma da morte hoje continuará operando em sua vida. Hoje aprendemos que Deus responde à fé que ousa se aproximar dele, mesmo que timidamente. Reconhecemos que Ele nos livrou em incontáveis situações ao longo do dia, muitas das quais nem percebemos. Compreendemos que cada dia é uma oportunidade de amadurecer espiritualmente, de fortalecer nossa fé e de aprender a reconhecer a mão de Deus operando continuamente. Amanhã será um novo dia, com novas oportunidades de estender a mão e tocar em Jesus. Prepare seu coração para recomeçar, sabendo que Ele está sempre ao alcance da sua fé. Pai Celestial, ao final deste dia, vimos com corações gratos reconhecer Teus livramentos. Obrigado por cada vez que livraste nossa alma da morte, nossos olhos das lágrimas e nossos pés de tropeçarem. Muitas vezes não percebemos Tua mão nos sustentando, mas ao refletir agora, vemos que estiveste presente em cada momento. Perdoa-nos por todas as vezes em que deixamos o medo nos paralisar. Perdoa-nos por tentar resolver tudo sozinhos antes de buscar a Ti. Perdoa-nos por não reconhecer prontamente Teus livramentos. Agora, entregamos a Ti tudo o que vivemos hoje. Os momentos de fé e os momentos de dúvida, as vitórias e as derrotas, os avanços e os recuos. Concede-nos descanso verdadeiro esta noite, que possamos dormir em paz, sabendo que Tu continuas guardando nossos caminhos. Amanhã recomeçaremos com fé renovada, prontos para estender a mão e tocar novamente em Ti. Obrigado por Jesus, que está sempre ao alcance da nossa fé. Descansamos sob Tua proteção. Amém. Amados irmãos, obrigado por encerrarem este dia caminhando com Jesus.
Reconhecemos que Deus livrou você hoje de maneiras que talvez só a eternidade revele completamente. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa reconhecer os livramentos de Deus. Amanhã nos encontraremos novamente para começar um novo dia na presença do Senhor. Durmam em paz, sabendo que Deus está cuidando de tudo. Que o descanso desta noite renove sua fé e prepare seu coração para novos livramentos. Permaneçam caminhando com Jesus.